Bom dia, nono ano. Finalmente eu consigo falar com vocês. Nossa aula não deu certo, né? Mas tudo bem. Olha só, a nossa primeira aulinha, eu vou falar sobre o assunto agora e eu quero que vocês depois, eu estou aos poucos colocando as atividades ali, por causa do sistema também, que deu muita confusão na minha sala Teams, tá? Mas não se preocupe, tudo vai se resolvendo aos pouquinhos. Olha só, o nosso primeiro conteúdo lá da apostila de vocês, da apostila da aprendizagem conectada, é sobre a República. Quando o Brasil virou República, certo? Olha só, o Brasil teve a sua independência em 1822, lá no 7 de setembro. Lembra do feriado de 7 de setembro, que tem os desfiles? Pois é, esse dia o Brasil foi independente de Portugal, que era a nossa metrópole, nós éramos colônia. Porém, a gente só passa a ter um presidente, nós só entramos na República em 1889. Passaram-se muitos anos. Mas tudo bem, conseguimos, né, essa República. Só que assim, ela foi chamada de República da Espada, não por acaso, ou República Velha. Olha só, ela é República da Espada porque ela foi tomada pelos militares. Quem governou durante esse período foram só militares, tá? Só militares. Então, todos os presidentes que vocês podem até procurar aí na pesquisa de vocês, no YouTube, na internet, são militares. E esse período foi muito duro para o Brasil, porque os militares são autoritários e eles queriam que quem governasse o país fosse só as elites. Quem são as elites? Os ricos. Os ricos. Então, parece que não mudou muito, né? Mas, enfim, nós estamos falando lá de 1889 até 1930. Que aí entra Getúlio Vargas, que também é uma outra história interessantíssima que a gente vai ver depois. Por enquanto, nós estamos nesse período de 1889, que entra a República, até 1930. Prestem atenção. Esse período foi muito importante dentro da história, porque a gente começa a refletir sobre umas coisas que acontecem hoje, né? Sobre o que acontece hoje. Olha só, quem mandava eram os poderosos. E eles fizeram uma Constituição lá naquele período. Vocês sabem que a Constituição é o maior documento, é o mais importante documento do Brasil, né? Todos devemos respeitar a Constituição, inclusive o presidente. Só que eles fizeram uma Constituição que privilegiava eles, que dava poder, mais poder a eles. Então não adiantava nada, né? É que nem hoje. A lei é igual para todos, mas será que todos são julgados igualmente? Será? Então fica aí essa questão, essa reflexão. Pois é. E aí, essa república era chamada de espada porque ela produziu, vamos dizer assim, aconteceu as oligarquias. O que eram oligarquias? Presta atenção nesse nome. Eram os donos de grandes fazendas, os grandes latifundiários, terras imensas, né? Então, esses caras tinham muito poder. E eles eram chamados de coronéis. Não que eles fossem coronéis do exército, tivessem estudado, adentrado o exército e subido de cargo. Não, eles eram coronéis porque o povo temia ele e todo mundo respeitava ele. Por quê? Nessa República dos Coronéis, eles mandavam e era assim, se você não votasse em quem ele quisesse, ele despedia você da sua fazenda. Se você fizesse uma campanha, por exemplo, a favor de outro ou contra ele, você era despedido e você podia até ser morto. Então, vocês vão ler ali na apostila de vocês que isso ia até da perda do emprego até o homicídio. Então, era uma coisa muito séria. Isso era chamado voto de cabresto. Sabe aquele negócio que prende os cavalos, assim? Esse voto era preso a esses caras. Ou você votava em quem ele queria, ou você não sobreviveria.
Não tinha jeito. Porque você votava e todo mundo sabia em que você votava. Não era que nem hoje que você vai lá na urna e ninguém sabe em quem você vota. Não era assim. As pessoas podiam ver. Então você era controlado. E isso era muito triste. Então essas oligarquias, esses fazendeiros, tinham as milícias dele. Sabe o que é milícia? É tipo um exército que assume um poder, né? Governado por alguém, por exemplo, na época esses coronéis, né? Então esse coronel fazia o exércitozinho dele lá, aqueles capatazes, aquele povo das fazendas muito ruim, né? Naquela época tinha muita fazenda, muita coisa, né? Em 1800 não tinha uma cidade que nem tem hoje. Então, essas milícias controlavam o povo tudo. E mandava matar, e fazia seus complô, e aí roubava o dinheiro do povo através dos impostos, e todas essas coisas que a gente sempre está ouvindo. E as milícias, ninguém podia fazer nada contra eles, porque eles eram privilegiados e a lei protegia eles, né? Essa república, essa constituição feita naquele momento. Então, eles perseguiam as pessoas, então foi uma época muito dura. Nesse período também aconteceu um negócio muito interessante referente à política. Olha só, esse período também foi chamado de República do Café com Leite. Olha só por quê. Não podem esquecer essas questões das milícias, do voto de cabresto. Esse nome não é muito assim simples. Não pode esquecer desse nome, República da Espada ou República Velha. Vocês não podem esquecer também da República do Café com Leite. Olha só, por que era a República do Café com Leite? Porque a República do Café com Leite, São Paulo produzia muito café. Eram os barões, olha só, barões do café. Gente muito rica que exportava, vendia muito café. Foi quando o café teve seu maior apogeu no Brasil. Foi o auge do café. Então, aqueles caras tinham mansões imensas, onde hoje é o metro quadrado mais caro do Brasil, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Uns casarões imensos, sabe? Gente muito rica, muito poderosa. Se algum de vocês acompanha a novela, tal, isso já passou em algumas novelas. Em alguns filmes brasileiros, né? Uns casarões imensos. Tá. E Minas Gerais produzia leite. Por isso que o pão de queijo é famoso até hoje. Porque tinha muito leite, muito queijo. Minas tinha um rebanho leiteiro muito grande para a época, né? Então ficou República do Café com Leite, Café de São Paulo e o Leite de Minas. E aí, o que eles faziam? Eles se agrupavam, como São Paulo e Minas já se tornou economicamente mais poderoso, e eles elegiam os presidentes. Então, uma vez era um presidente de São Paulo, outra vez era um presidente de Minas. Uma vez era um presidente de São Paulo, e outra vez era um presidente de Minas. E o resto do Brasil não podia eleger presidente, porque eles decidiam isso, eram os coronéis. Tá. Aí o que aconteceu? Em 1930, quando acaba a República Velha, assume Getúlio Vargas, que era gaúcho do Rio Grande do Sul. Por isso que acaba a República Velha, a República do Café com Leite. Certo? Então foi uma república. Os primeiros anos de República do Brasil foram muito duros, sórdidos, com muitos crimes, com essas milícias, com um poder voltado só para as elites. Pobre era pobre e acabou. E esse voto de cabresto, vocês não podem esquecer, são palavras muito importantes que vão acompanhar a história e vão te dar muita... Você tem que saber isso para os vestibulares, para os concursos, para o Enem. Isso não pode estar alheio ao seu conhecimento, porque você sabendo desse passado do Brasil, você passa a saber por que as coisas vêm caminhando do jeito que vem até hoje. Certo? Bom, eu estarei, a próxima aula, se Deus quiser e o sistema ajudar, estaremos juntos lá na plataforma Teams. E eu vou deixar, até hoje à tarde, amanhã eu vou deixar as atividades lá na plataforma para vocês. E façam, que elas serão cobradas, tá?
a CEDU que vai estar andando com a gente, vendo quem faz, quem não faz, inclusive vocês e nós, professores, tá? Muito obrigado por me ouvir, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa é só ver lá na apostila ou se conectar comigo, por enquanto, pelo WhatsApp, ou mandar algum bilhetinho na plataforma. Beijo, bom dia para vocês.